59. Olá, caros tenistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Troca de Bolas. Guilherme, vamos então aqui abrir o corte central do Troca de Bolas, mas, atenção, no Estoril. Isto é inédito. Estás a fazer uma apresentação em Portugal. Desculpa? Estás em Portugal e a fazer em português. Falar em português. Porque estamos no Estoril. Brutal, isto é inédito. É? Achas que os nossos tenistas estão a gostar desse apontamento? Pá, eu acho que sim. Pelo menos está correto desta vez. Sim, pelo menos em Wimbledon estavam a levar ali com o Ladies and Gentlemen. Okay, Mas isto quando nós chegamos a Roland Garros, Olha, aí é que eu não vou perceber nada, já não posso comentar. Mas então vai tirando um cursinho de árbitro para falar as línguas todas. Ora bem, justamente vamos fazer um recap daquilo que foi a temporada de Terra Batida, e esse recap é justamente agora com o Millennium Steel Open, para depois voltarmos a Paris, voltarmos a Roland Garros, o Grand Slam em Terra Batida. Ora, começando no nosso ATP 250 Millennium Steel Open, é uma nova forma, desde 2015, 2016, que se faz no clube de ténis do Estoril. Portanto, todas as bancadas são elas criadas, e eu nisto estou à vontade para falar, porque o Millennium Steel Open marca também presença no meu podcast, o podcast Conversa. Aliás, Guilherme, tu ganhaste os bilhetes para o Millennium Steel Open, se bem te lembras, e fomos juntos para o Millennium Steel Open à conta do podcast Conversa. E, portanto, falando eu então com os diretores e também com o Pedro Coelho, percebe-se muito bem ali aquelas montagens e todas as inovações que este Millennium Steel Open quer fazer. Desde já, a grande alteração deste ano em relação ao ano passado foi uma maior zona de restauração, portanto, aquilo que é o chamado food court. E também a instalação de 2 televisões. Para quê? A ideia é justamente replicar aquilo que se faz nos grandes torneios pelo mundo fora, em que tens televisões no exterior do corte, portanto, do estádio principal, onde as pessoas justamente podem estar no food court a assistir aos jogos com transmissão direta independente, ou seja, apesar da TVI ser o media partner, portanto, ser quem faz a transmissão dos jogos, é justamente o próprio canal do Millennium Steel Open que redifunde as imagens, obviamente sem comentário, para o food court e, portanto, para tudo isso. Enfim, continuam as bancas normais dos brindes dos patrocinadores, enfim, que eu pessoalmente gosto muito de lá ir. Tens a possibilidade de, por exemplo, experimentar as novas raquetes da Wilson. Tens a possibilidade também de encordoar a tua raquete Wilson, ou não Wilson, mas podes encordoar com cordas da Wilson. Portanto, a Wilson está lá a montar também. E, portanto, tens também as bancas da própria Federação de Ténis destinada para os jovens, para poderem fazer ali também um género de quase captação, por assim dizer. E pronto, tens todas as marcas que vão marcando ali a presença e vão criando envolvência no próprio torneio. Não sei o que é que te apraz dizer, o que é que tu achaste, qual foi a tua experiência neste Millennium Steel Open? Sim. Em cima de tudo, dizer que o apontamento de terem metido as televisões cá fora é para mim a melhor inovação, não é? Porque muitas vezes, eu como já vou há muitos anos ao torneio, muitas vezes vinhamos cá fora, ou seja, casa de banho, ou seja, almoçar, ou já lanchar, ou seja o que for, e muitas vezes não saberíamos o que é que acontecia no próprio... Sim, só ouvias as corte, palmas, né? por assim dizer. Ouvias as palmas, pronto, podias consultar em outros sítios os resultados, mas nunca podias ver. Assim, é uma forma de nunca se perder o espetáculo, que isso é que é importante. E eles também criaram uma própria aplicação, onde essa aplicação tinhas a possibilidade também de ter descontos, porque, por exemplo, quem passou, portanto, antigamente quem fazia as roupas oficiais, a marca oficial de roupa era a Mike Davis, que é portuguesa. Muitos acham que é estrangeira, mas não. Mike Davis é portuguesa, e quem for federado na Federação de Ténis tem desconto na Mike Davis, cerca de 20%. Sim, e não só, destacar também da minha parte, 10%. que eu sou federado como treinador, não é? Posso também ter 20% de desconto, mesmo dos bilhetes para o próprio Estoril Open. Sim. E obviamente que é bom, é uma forma de publicitar e de promover também a modalidade para quem a pratica e incentivar as pessoas a federarem-se, obviamente. Sim, e sabes, é justamente isto, e para mim é muito importante, antes de entrarmos naquilo que é o jogo, já que não vou trazer aqui curiosidades históricas, porque o Millennium Steel Open, com todo o respeito, ainda é um bebé, por assim dizer, portanto ainda não tem
grande história para contar, não tem grandes curiosidades, não tem nada que seja emblemático até ao momento. Quem sabe se eles não vão inovar e ponham lá Strawberries with Cream. Ainda buscando aqui o Wimbledon, mas eles apostaram agora, portanto, como patrocinador foi justamente a Sakura Brothers, e portanto uma excelente coleção por parte da Sakura. Enfim, que foi aquilo que foi dito na conferência de imprensa deles, onde tive a possibilidade também de estar, em que justamente eles diziam que a Sakura lhes dava outra capacidade que, infelizmente, a Mike Davis não conseguia, porque a produção da Sakura é muito maior e também o alcance da Sakura também é muito maior. Portanto, desde os apanha-bolas ao juiz-árbitro, ao pessoal da própria direção do Millennium Steel Open, todos eles estavam vestidos com roupa da Sakura. Portanto, desde camisas, os blazers, enfim, e os próprios blazers tinham uma própria linha. Portanto, a própria Sakura criou uma linha para o Millennium Steel Open. A Peugeot tem-se mostrado sempre lá. A Rolex entrou desde o ano passado, portanto, também é muito bom de enaltecer, e eu acho que isto mostra, quer dizer, a Rolex é dos maiores patrocinadores pelo mundo fora, como official timekeeper, e portanto, esgoto aqui aquilo que são as inovações do Millennium Steel Open, mas joguei que no próximo ano a organização nos traz, mas eu acho que tem havido um melhoramento em toda a linha, portanto, não podemos esquecer-nos de uma coisa que é o Millennium Steel Open acontece num espaço adaptado, ou seja, é o clube de ténis do Estoril, não é o estádio oficial do Millennium Steel Open que está o ano inteiro montado, não. Umas semanas antes vou lá montar tudo e, portanto, é tudo uma carga de trabalho que ali é feito e, portanto, para aquilo que é, gosto bastante. E outra coisa que eu faço referência é que, a nível de preços, é muito atrativo. Portanto, conseguis ver uma final por 40 ou 50 euros. Portanto, é um torneio que tem estado a evoluir, comparativamente àquilo que era a antiga direção, portanto, o antigo Portugal Open, jogava-se justamente no Jamor. Enfim, nós antigamente tínhamos, enfim, o Federer veio cá, o Djokovic também veio cá e ganhou. O Del Potro. A questão é, qual é a diferença de antes para agora? Na minha opinião, é que tu consegues ter um quadro mais equilibrado no sentido de vêm mais estrelas. Acima de tudo, mais competitivo. Sim, porque lá está, antes tinhas uma grande estrela e depois, enfim, estrelas menores. Sim, a competitividade não era, ou seja, a totalidade da qualidade não era nivelada, digamos assim, não é? Tínhamos aqueles jogadores de topo que vinham tempos a tempos, vinham um grande jogador, mas depois todos os jogadores que se seguiam eram sempre de 2 ou 3 níveis abaixo, não eram logo nível a seguir. Sim, por exemplo, tens este ano, por exemplo, jovens que emergiram, neste caso o já top 10, o grego, o Tsitsipas, não é? Que já tinha cá estado do ano passado. É isso mesmo, a seguir a este tens sempre jogadores de top mesmo 40 e top 50, o nosso João Sousa, tínhamos por exemplo o Monfils que acabou por se lesionar, não pôde vir, mas o Foninho também que acabou, aconteceu a mesma coisa. Ele já vai ilusionado. Temos aqueles jogadores quase de segundo nível, digamos assim, não é? Sim. E isto dá nivela muito bem a qualidade do próprio quadro. E nas últimas edições, há 2 ou 3 edições, tiveste, por exemplo, o Tsonga, que chegou cá e também não recuperou de uma lesão do braço. Tiveste o Nick Kyrgios também por 2 ou 3 anos. Não veio este ano. O Amartilo Potro já cá esteve e, inclusive, teve que desistir a meio. Exatamente. E, portanto, lá está. O Carreño sempre... Busta também cá está. O Pablo Cuevas também, enfim, foi finalista. O Pedro Carreño Busta, né? Outro jogador que chegou cá muito jovem, emergente, ganhou cá um dos primeiros torneios da carreira e assim conseguiu dar quase o degrau, subir o degrau para se consolidar como um jogador de top 50 já bastante... Sim, portanto lá está, o ponto justamente é este, para mim um grande torneio é um grande torneio se tiver competitividade, porque se é só para trazer o X, então quer dizer, vamos fazer um torneio, não será o Millennium Steel Open ou outro nome qualquer, será o torneio do Federer, por exemplo, quer dizer, para mim não tem grande lógica nisso. Isto ganha-se duas coisas. Ganhas o próprio nome do torneio em si cresce. Podemos ver isso também com os novos patrocinadores e patrocínios a subir, né? Novos a querer se juntar a esta parceria, não é? E por outro lado, ganhamos uma competitividade e até uma... Nunca sabe, uma imprevisibilidade do próprio torneio, né? Tu nunca sabes quem é que vai, por exemplo... Uma vez a gente adivinhava que o Pablo Cuevas, sendo eliminado no qualifying, iria chegar à final, que já lá vamos chegar. Isto é uma coisa que só pode acontecer num torneio
em que o nível está muito, muito nivelado e consegue haver um grande equilíbrio de qualidades e de imprevisibilidade do vencedor. Sim, lá está. É justamente isto, percebes? É isto que eu gosto no ténis, é isto que eu gosto no Millennium Steel Open, é ver isto. Atenção, o Millennium Steel Open beneficia de uma coisa, que é, a nível de ATP 250, só somos nós, o Millennium Steel Open, e o ATP 250 de Munique. Portanto, existia antigamente o de Istambul, que calhava no mesmo timing, assim como calha também o de Munique, e isto aqui o timing não dá para mudar a nível do calendário do ATP, portanto, por muito. Há muitas pessoas que dizem, tal, isto está no final de abril, quando começam as chuvas, maio, tem chuvas, tem o vento, ainda está aquele tempo. Não é a organização que decide, é o tempo que tu tens, já para não falar que estás na época da terra batida, portanto estás ali restrito a essa parte, mas lá está. Estamos ali no meio, é que o Millennium Steel Open está encaixado entre o ATP de Roma, o Masters 1000 de Roma e o Masters 1000 de Madrid. Portanto, tudo isto dá um grande peso. E lá está, teres grandes estrelas que começam a ter disponibilidade para vir cá e querem voltar cá, como é o caso do Tsitsipas, e o Tsitsipas o ano passado não estava nas mesmas condições a nível de ranking mundial como esteve este ano, e veio cá, por exemplo. Aquilo que eu disse também no podcast Conversa é que os jogadores acabam por ganhar também eles próprios carinho por este torneio. Mas vamos então passar aos jogos, porque já abordámos aquilo que é a logística, aquilo que é a história deste nosso prémio ATP 250. E portanto, no qualifying, o que é que nós temos? Temos Simone Bolelli a ganhar por 6-2, 7-6, portanto, tranquilíssimo nisso. Alexis Popyrin, campeão de júniores de Roland Garros, a ganhar ao nosso português Gastão Elias, Nesta altura, 7-5, 7-6. Nesta altura, ainda era o campeão em título dos Júniores do Roland Garros. E sim, ainda era, porque ainda não tinha começado o Roland Garros, portanto, por aí. Aqui a fazer-nos uma desfeita, não é? O nosso primeiro jogador português a ser eliminado. Sim. Sabes que eu achei há uma frase do Gastão Elias no jogo que eu achei muito engraçado e que já repeti aqui, inclusive no nossa escola de ténis, que é justamente que ele está a falhar as bolas e ele dizia como é que uma bola tão pequena num campo tão grande e eu falho isto. Aquelas frases são engraçadas. O público esteve claramente do lado de Gastão Elias, mas eu acho que o Gastão Elias não conseguiu superar. Ele bem trocou de camisola, enfim. Mas não conseguiu superar Alexei Popyrin. Sim, Gastão Elias está numa altura da carreira que está claramente em percurso descendente. Não é? Vimos o antes top 80, top 100, sempre quase regular, e agora vemos 330. Não é? Sim. Alguma coisa se passou, não é? Sim, na altura que o João Sousa estava a crescer, ele também cresceu. Cresceu, quase assumiram o mesmo percurso, não é? Obviamente com as devidas diferenças, Sim. não é? Mas é isso. Eles emergiram quase ao mesmo tempo. E quase que aproveitaram o timing de subida, não é? Entre um e outro, não é? O ténis português subiu, os jogadores também, o nível dos nossos jogadores também subiu. Tínhamos cada vez mais jogadores no top 200, não é? Tínhamos Pedro Sousa também, tínhamos assim de cabeça Frederico Silva. Sim. O João Domingos também o João Domingos era esse também que me faltava. Pronto, e agora podemos dizer que temos João Domingos. Sim, e por isso a evolução do ténis em Portugal e também a evolução da qualidade dos nossos jogadores e conseguir dar o passo acima, e agora podemos dizer que temos 3, 4, 5 jogadores, pelo menos em top 200, o que é bastante bom. Sim. Depois, isto foi obviamente no Estádio Milênio, portanto o estádio principal. Depois no corte ao lado, que é o chamado corte de Cascais, são 3 cortes que existem neste torneio. Daniel Evans a ganhar 6-3, 7-5 contra Lorenzo Agostino, um italiano. Portanto, muitos italianos vêm aqui ao Millennium Steel Open, diga-se. Salvatore Caruso ganha Pedro Martínez de Espanha por 6-3, 5-7, 7-6. Pablo Cuevas ganha a Daniel Brandt da Alemanha por 6-1, 7-6. Ele ganha aqui, mas vai ser um lucky loser. Uhum. Depois, ainda falar de João Domingos. João Domingos, se queres que eu te diga, foi a revelação. Foi, para mim, a maior paixão deste torneio foi justamente João Domingos. Já pelo segundo ano consecutivo. Sim, gostei muito do jogo do João Domingos. Fez uma boa campanha e eliminou aquele que costuma ser o carrasco dos portugueses, o sueco Elias Ymer. Um jogo que no segundo set vimos as coisas um pouco mal paradas. Portanto, ele ganhou, eu estive lá e, portanto, o público sofreu bastante, diga-se. Porque o João Domingos tinha tudo controlado, deixou-se perder, deixou-se empatar, desculpa.
Acho que até chegou a estar em desvantagem. E, portanto, mas ganhou, no final de contas, por 6-3, 7-6. Sim. Referi só que, por exemplo, estes jogadores portugueses, por exemplo, o Gastão Elias, João Domingos, no ano passado, com o quadro era menos competitivo do que foi o deste ano, podíamos ver que eles tinham ambos o wildcard de entrada direta para o quadro principal. Sim. Este ano, dada a afluência de jogadores mais cotados, não é? Isto provocou que os próprios jogadores conseguiram wildcards, mas para competir no qualifying, ou seja, o nível subiu e estes jogadores, em vez de passarem por jogarem em casa automaticamente com o wildcard para o quadro principal, foram obrigados a jogar o qualifying, o que também mostra que o nível a competitividade do próprio quadro elevou bastante e isto quase que penalizou, neste caso o Gastão Elis, porque não conseguiu chegar à fase mais avançada do torneio. Sim, mas quer dizer, se tu perdes o qualifying é porque não tens condição para estar no quadro principal também. Sim, é isso, mas Apesar de ser o Alexei Popperino, para mim, de todos, seria o mais complicado. Sim, é isso mesmo. Por ser o campeão de juniores de Roland Garros. Vale o que vale, mas vale bastante. Passamos então para domingo, no segundo dia qualifying, e aqui é que se viria os jogadores que iam passar ao quadro principal. Sim. Portanto, o João Domingos elimina outro italiano por 6-2, 6-4, elimina Filippo Baldi. Alexei Popperin volta a fazer outra vítima italiana, o Simone Bolelli, perde o primeiro set por 2-6, mas depois ganha por 6-3, 6-3. Sim. Este dia eu estive presente neste dia, primeiro domingo do torneio, e destacar a grande competitividade dos jogos. Sem ser o jogo de João Domingos, que foi relativamente fácil, não é? Temos o resto dos 3 jogos, foi tudo em 3 sets, como podemos ver, não é? Mostra que os jogadores queriam chegar à fase seguinte do próprio torneio, não é? E destacar que deram tudo em campo para poder acontecer, não é? Sabes que eu acho que o Simone Bolelli... Eu gostei do jogo do Simone Bolelli, para ser sincero. É um jogador que já está há muito tempo no circuito, não é? Um jogador muito experiente já, mas claramente não, o seu melhor jogo não é em terra batida. É sem dúvida em piso rápido. Mas sim, são jogadores já bastante cotados, já há bastante tempo no circuito e por isso têm mais que experiência para andar nestas andanças. O Alexei Paperino é um jogador com 19 anos, na altura tinha 19 anos quando aqui jogou, que deu tudo em campo. Ele fez o reset depois de ter perdido o primeiro set e a partir do segundo ele parece que nada aconteceu, parece que começou um jogo novo. E o mesmo iria acontecer com outro jovem que foi o Davidovich Fokina, que acabou por ganhar o Daniel Evans, perdendo também o primeiro set, 6-3, mas depois parece que dá o reset. Olha, eu não, tenho que me focar acima de tudo, que eu no meu jogo, em vez de preocupar tanto com o jogo do adversário, e acabou por ganhar 6-1, 6-4. São estes jogadores irreverentes, também de dar a sua tenra idade, não é? Conseguem dar a volta e acabam por ganhar um jogo. Sim. A seguir... E justamente o corte Cascais protagonizou duas surpresas. Duas surpresas. 2 jogos que acabaram bastante tarde e podemos dizer que o Salvatore Caruso, que acaba por ganhar 6-4, 5-7 e 6-4 ao Pablo Cuevas, que sabemos agora que iria chegar muito, muito tarde no próprio final, a perder no qualifying, mas pronto, depois com a sorte de ser rebuscado por desistência de Fábio Fonini na altura, a conseguir chegar longe no próprio quadro principal. Um jogo também bastante competitivo, todos os jogadores deram por tudo. Eu destacar uma coisa que o próprio Paulo Cuevas disse no próprio jogo, que foi ele em espanhol, disse com aquelas palavras do eu estou a jogar há tanto tempo, tantos jogos, foram 18 jogos em 2 semanas. Isto só mostra que ele tem tanta competição nos pés que não conseguiu dar asa ao seu melhor ténis numa segunda ronda de qualifying. Ele pode estar a queixar disto, vê lá, ele fez 2 torneios antes de cá vir, né? Em 2 semanas equivale a 2 torneios de 250, sim. Ambos com qualifying também feito nas pernas, é só para vermos a grande competitividade que este grande jogador, Pablo Cuevas, é um jogador já top 100 há muito tempo, né? Com talento, já não é preciso falar mais sobre isso, não é? E isto demonstra que os jogadores querem bastante chegar ao nosso próprio torneio e a chegar longe para o quadro principal. Sim. Acabou por perder neste jogo, né? Mas sabíamos que eu conseguia jogar mais à frente. Entramos então agora no quadro principal. Sim. Ora, e temos aqui o nosso grande amigo, ou não, eu acho que não, ele não é nosso amigo, claramente.
Yoshihito Nishioka, o japonês, o jovem japonês, a eliminar o Mackenzie McDonald Sim, sim. por 6-2, 6-4. Sim, eu também, foi mais um dia que eu pude assistir ao vivo. O Mackenzie McDonald foi sem dúvida a maior desilusão do torneio. Digamos, era um jogador Também muito da mais nova geração, cotado, não é? também da nova geração, vindo do campeonato universitário dos Estados Unidos. Um jogador que esperava que estivesse bastante rotinado e bastante competitivo, mas o seu jogo não conseguiu sentar o jogo e acabou por perder pelo menos cotado Nishioka, que jogou solto e jogou, deu tudo também. E por Não isso, tinha nada a perder, não é? sim, não tinha nada a perder. Mackenzie McDonald era o jogador mais cotado e a ceder à pressão e não conseguia sentar o seu jogo e a protagonizar a primeira pequena surpresa, vá. Sim. Sim, porque havia um avião, deixaram cá um japonês com uma Yonex e pronto, cá foi disto. Destacar que este foi o primeiro jogo no estádio Milênio, mas antes disso tinha havido também o jogo Guido Andreozzi com o Hugo Delian, primeiro jogo no quadro principal, no Corte de Cascais. Foi um jogo que eu pude assistir bastante competitivo. Dois estilos de jogo muito parecidos. Acabou por a vitória sorrir ao argentino. Andreozzi ganha por 6-3, 6-3. Exatamente. Depois o Rally Opelka, que tu tanto gostas. Meu Deus. É ver uma torre a jogar ténis. O jogador tem 2 metros e 11. Fez o serviço mais potente que eu vi na minha vida, né? Que fez 237 km/h. É de referir. Mesmo em terra batida, porque por ser o jogo mais lento, ele faz um serviço destes. Pedro Sousa, que protagonizou bastante excelentes carreiras ao longo deste torneio nos 2 anos anteriores. Não teve hipóteses. Perdeu 7-6, 6-4, deu bastante luta, mas via serviços a passar de um lado para o outro. Não havia hipótese mesmo. Depois tivemos outro português em corte, João Domingos, a protagonizar a primeira surpresa também. Primeira grande surpresa. A eliminar Alex de Minaur, o australiano, despachou em 6-2, 2-6, 6-2. Portanto, claramente Alex de Minaur favorito neste jogo. Referir que Alex de Minaur era o quarto cabeça de série. Sim. Jogador bastante cotado, não é? Já com excelentes resultados em torneios até bastante superiores ao nosso. Mas João Domingos a protagonizar a maior surpresa do dia e uma das maiores surpresas do torneio. E é um resultado até bastante atípico, né? 6-2, 2-6, 6-2. Sim. Houve bastante superioridade nos sets ganhos por ambos os jogadores e acabou por sorrir por grande afeto do público também, grande apoio do público. Sim. Eu, inclusive, o João Domingos, jogador português da casa, a conseguir passar à frente. Sim, lá está. Isto é bom para o próprio torneio, porque mostra que não são favas contadas, porque lá está, não é do estilo assim, vamos lá bater aqui nos portuguesitos, por assim dizer, e portanto, vale o que vale. Temos, no dia seguinte, na terça-feira, no corte número 3, outra surpresa para mim, começaria pelo fim, pelo último jogo que se fez neste corte, foi justamente a eliminação de Bernard Tomic. Sim. Por John Millman. Primeiro que tudo, eu fiquei bastante surpreendido num jogo desta competitividade. Porque ele ganha por 6-3, 6-0. Dizer, acima de tudo, que é muito estranho um jogo desta competitividade e destes jogadores ser realizado no corte número 3. Podemos dizer que houve jogos no próprio corte principal menos competitivos e com jogadores de menos nível do que este, mas pronto, foi um jogo que era estava à espera, não é? Um jogo atípico. Bernard Tomic a mostrar que... Dizer que Bernard Tomic a mostrar que... Não tem grande interesse. Não há mais nada. Ou será que ele achava que isto era um jogo mais fácil? Não é. Então, um jogador mais cotado que ele, um jogador de compatriota, ou seja, ambos australianos. Não parece que não conheço o compatriota, acho que até já jogaram par juntos. John Millman, um jogador bastante chato, passa muitas bolas, ganha 6-3, 6-0. A Bernard Tomic tem um talento incrível, mas simplesmente não quer dar uso. A seguir, mais outro jogador, isto foi um torneio que correu bastante mal aos americanos. Diga-se que outro jogador, Taylor Fritz, outro jogador que veio da nova geração e do campeonato universitário, a ser surpreendido pelo emergente Alexander Davidovich Fokina, um jogador espanhol bastante novo também, ganhar 7-6, 6-4, uma surpresa, mas nada mais a referir, não é? Sim. No corte de Cascais, o jogador que eu gosto bastante, Jaziri, é verdade, Malek Jaziri, jogador tunisino, mais um excelente jogo contra Nicolas Jarry, um jogador também bastante bom que está a emergir.
Um grande jogo também de 3 sets, a ganhar por 6-3, 3-6 e 6-4. O jogador tunisino que a gente havíamos de ver mais à frente com uma excelente vitória. Olha quem está aqui a seguir. Pablo Cuevas. Onde é que tu já viste este jogo há uns tempos atrás? Foi no qualifying. Foi no qualifying. Foi a desforra. Foi a desforra, é verdade. Foi a justificação do Silva. Eu estou aqui porque mereço. Sim, Salvatore Caruso, o jogador italiano, tinha eliminado o próprio Pablo Cuevas, que haviam de ser adversários também na primeira ronda, no quadro principal, e Pablo Cuevas a vingar-se sem dó nem piedade, a ganhar 6-2, 6-2. Parece que o cansaço tinha ido embora. Parece que sim. Parece que ele baixa às vezes os patos no fundo e depois voltas com mais força para cima. Não? É isso mesmo. Leonardo Maier, não esquecer que é o parceiro de pares que também haveria de jogar com João Sousa neste próprio torneio, ganhar 7-6, 6-4 ao Dusan Lajovic. A segunda grande surpresa da primeira ronda, Dusan Lajovic tinha vindo do torneio do título bastante importante na semana anterior e ia perder logo na primeira ronda frente ao Leonardo Maier, que menos cotado e especialmente em terra batida. Sim. Depois no corte principal, no estádio Milênio, Pablo Carreño Busta, quanto a mim, surpreendentemente a ser eliminado. Sim. E temos aqui outro caso de reset, ou seja, Jeremy Chardy perde o primeiro set por 7-5, mas depois ganha os seguintes por 1-6, 2-6. Sim. O antigo campeão no nosso Millennium Story Open, Pablo Carreño Busta, não correu bem desta vez, como é óbvio, né? Ganha 7-5 o primeiro set, mas depois é surpreendido pela experiência e pelo nível de jogo excelente de Chardy, o francês acabar por ganhar em 3 sets. O jogo a seguir, mais bateu forte no nosso coração, de certeza, né? Sim. João Sousa fazia um grande jogo contra o Alexei Papelino, um jogador que deu bastante trabalho, mas João Sousa conseguiu ganhar em 3 sets também, 6-4, 2-6 e 6-4. Eu pensei que depois do segundo set, excelente nível do jogador australiano, acabou por conseguir ganhar o nosso português, o nosso conquistador, em 3 sets. Ficámos bastante felizes com isso. Sim. E agora temos aqui dois nossos amigos. Um amigo cazaque que esteve em Wimbledon, né? Aqui o Cusquino, com o nosso grande amigo Francis Tiafoe, ou Big Foe, como está no Instagram. Enfim, o Big Foe que nos fez dar um ataque. Já vamos falar sobre isso. Francis Tiafoe, que tinha sido finalista vencido o ano passado. Portanto, o ano passado ganhou então o João Sousa na final contra o Tiafoe. E o Tiafoe ganha por 6-3 e depois 7-5. Sim. A confirmar o seu favoritismo e assim, a conseguir passar. Sim, mas no Francis Tiafoe, para mim, não convenceu. Em toda a prova, para ser sincero. Depois, no dia seguinte, na quarta-feira, tivemos então o português João Domingos a fazer tombar outro gigante, o John Millman, ganhando então por 6-3, 2-1, porque houve desistência então de Millman. Sim, é verdade. Para já, João Domingos já estava acima do próprio jogo. Podemos, se calhar, até tentar adivinhar que João Millman já vinha reduzido fisicamente. Sim. Mas que mostra que o nosso jogador português também estava bastante nível. John Millman é um jogador bastante mais cotado, bastante mais experiente, mas sim, para bem do nosso público e nós, como é óbvio também, ficar contentes por o jogador John Domingos passar mais uma fase. Sim. Gael Monfils, um grande amigo meu, alguém que tu também aprecias. Grande amigo teu, tu parece que conheces o gajo. Claro que conheço, já veio à minha casa várias vezes. Querias? Não me importava nada. Ora bem, Gael Monfils perde o primeiro set contra Riley Opelka por 6-2, mas ganha os seguintes, e atenção, e ganha o segundo por 6-3 e ganha o último por 6-0. Sim. Jogador o acrobata com uma elevada estatura, não é? Riley Opelka, claramente que quebrou fisicamente. Num jogo, num dia em que as condições estavam até bastante difíceis, bastante vento. Jogador francês que a conseguir assumir o seu favoritismo, não é? E a ganhar. De relembrar que Gael Monfils estava a vir de lesão, ou seja, o seu ritmo não era o mais indicado, o mesmo que nos costuma habituar, mas assim conseguiu passar à frente e eliminar um jogador bastante difícil como o jogador americano. Stefanos Tsitsipas, um dos cabeças de cartaz também, sim, a despachar Guido Andreozzi, o argentino, por 6-3, 6-4. Stefanos Tsitsipas, que dado o seu estatuto de cabeça de série número 1, a passar automaticamente à segunda ronda e assim a ganhar ao Guido Andreozzi, jogador que já vinha do qualifying. Sim. Facilmente, 6-3, 6-4 foi quase um aquecimento, uma preparação para o resto, o que vinha a seguir para o torneio.
Alejandro Fokina eliminar então o Jeremy Chardy. Sim. Portanto, o espanhol vencer o francês por 6-1, Claramente. 6-2. Chardy, com a sua já idade bastante elevada, já quase podia ser pai, né? Quarentão, não é? David Fokina, o jogador espanhol, a ganhar por 6-1, 6-2, resultado bastante expressivo, e claramente a assumir que entrou muito mais forte, e também que Jeremy Chardy tinha feito um jogo bastante longo e duradouro, e assim, claramente Eliminar o francês. eliminar o francês. E Próximo dia. segue mais um dia, quinta-feira. Quinta-feira. Foi o dia em que a gente lá esteve. Pois foi. Com o patrocínio do grande Podcast Conversa. E onde... é o meu podcast, desculpa. E também devias agradecer ao Podcast Conversa. Já agradeci várias vezes, até para o próprio podcast. Fazes muito bem. Exatamente, participaste no episódio 150. Grande Olha. participação. Já que estamos a fazer isto, olha, podem ir ver o episódio 150. Exatamente. Onde tu dizes logo, ainda antes de existir o podcast Troca de Bolas, dizes Sim. o que é que eu acho deste nosso grande projeto Troca de Bolas. Sim, é verdade. Obviamente, quando a gente fez isto e o próprio sorteio que eu tive a possibilidade de ganhar, e felicidade, como é óbvio, de próprio contigo, não é? Também podia ter levado outra pessoa, não esquecer isso. É verdade, mas fizeste a simpatia de É levar verdade. o podcaster. Nunca saberíamos que havíamos de fazer um podcast juntos, não é? Não, até a ideia surgiu lá e justamente quando terminámos o Numa- jogo às 10 da noite. Sim, numa brincadeira bastante normal, não é? Acabámos por, olha, se calhar é uma boa ideia e assumimos isso. E fomos falar com o nosso padrinho, não é? É verdade, é verdade. É, Já lá Pedro chegamos, Coelho. que foi no final do dia. Exatamente, vamos lá então. Pablo Cuevas. Referi que a primeira sessão da manhã a gente não esteve lá, a gente foi à sessão da noite, também dado o nosso trabalho durante o dia, né? A gente só podemos ir ao Exato. final do dia. Pablo Cuevas, aquele jogador que ninguém dava nada por ele, não é? Já tinha sido eliminado como lucky loser, conseguiu assumir o quadro principal e ganhar facilmente 6-2, 7-5 ao Filipe Baldi, outro jogador que acabava por garantir também como lucky loser a presença no quadro principal. Davi Goffin. Que havia a substituir o da Fonini e que Sim. assim, como cabeça de série número 2, passava diretamente à segunda ronda. Foi o que aconteceu também a Filipe Baldi neste caso. Sim, talvez seria apenas mais um italiano a ser eliminado, porque os italianos levaram uma grande tareia. Sem dúvida aqui. dizer que os americanos e os italianos não ficaram contentes com este torneio, mas com a sua prestação no torneio. De todo. Ora, os belgas fartaram-se de comer batatas fritas. O pastéis de Belém. Ou isso? Ou estão uma mistura dos dois? Talvez É não verdade. seja muito saboroso. 6-3, 6-2, né? A vitória clara frente ao nosso jogador João Sousa, que assim não conseguiria renovar o seu título. Sim, esperava-se muito. Eu acho que também houve muita pressão mediática sobre o João Sousa. Enfim, o João Sousa, quanto a mim, falta-lhe um pouquinho ainda de consistência. Acho que o maior problema dele está na cabeça. Psicologicamente. Sim. Mas pronto, David Goffin. Sim, o David Goffin, top não é? 20, etc. Já esteve no top 10 há uns tempos atrás, há 3, 4 anos, sensivelmente. Esteve aí no top 10. Teve depois afetado com algumas lesões também, mas para mim sempre foi daquele jogador que prometia muito, o David Goffin. Falta-lhe ainda títulos. Sim. O jogo ele tem. E os primeiros jogos que a gente viu. Exatamente. Vimos o grande Malek Yaziri, portanto, o único jogador africano a jogar no Milan Steel Open. Kevin Anderson já tinha estado também na edição do ano passado, não pôde estar nesta por lesão no cotovelo. E ora, Malek É outro jogador que está quase comprometido com o nosso torneio, né? Já há muitos anos que vem cá seguidos e Sim. está claramente Sim. contente. E só não veio por causa da lesão. Sim. Lá está, é esse o carinho que é dado. Isso só mostra o bom trabalho também do torneio, de toda a promoção. Claro que sim. E toda a envolvência do ambiente do próprio torneio com os próprios jogadores e com as próprias famílias. Sim. Ora, exatamente. Isso é que tu falaste agora bem, que foi a questão das famílias. Porquê? Porque o João Zilhão contou-me no podcast Conversa justamente que ele, a capacidade negocial muitas vezes é do estilo, ok, não temos mais dinheiro para dar. Mas vamos dar-te aqui melhores condições no Hotel Miragem, que é um dos patrocinadores, é onde ficam todos os tenistas, portanto ficam no Hotel Miragem, um hotel de 5 estrelas virado para o mar. E é o que ele diz, Cláudio, muitas vezes damos um quarto só para a mãe, um quarto só para o pai, para a entourage, portanto, todo aquele que é o séquito, que depois estes tenistas trazem um grande arsenal de pessoal atrás. Sim, cada um fica não com só quarto. A família, treinadores, Sim, isso que eu estou a dizer, o fisioterapeutas. arsenal todo que eles trazem, para a família, os massagistas, os treinadores, enfim, preparadores físicos, tudo vem com eles, acabam por também ter direito a esses luxos que enfim, Portugal consegue dar ali na linha de Cascais. E, portanto, Malek Yaziri
Se João Sousa já tinha sido eliminado, o seu colega de paz, Leonardo Maier, da Argentina, também foi eliminado em 7-6, 6-1. Sim, aqui acho que éramos os únicos adeptos a torcer pelo Jaziri. Sim, eu acho que sim. Leonardo Maia, também com o carinho, provavelmente por jogar com o nosso grande João Sousa. Neste próprio ano, né, no Australian Open, a chegarem às meias finais, coisa feita nunca alcançado por jogadores portugueses. Mas nós apoiámos o Jaziri porque gostámos do jogo dele, assim, eu sobretudo, e 7-6, 6-1. Eu gostei mais do nome. Sim, epá, podemos dizer que um primeiro set muito equilibrado. Sim. Houve até breaks para os dois lados, mas acabam sempre por haver contra-break e depois 6-1. O Leonardo Maia penso que perdeu um pouco a cabeça. O Jaziri estava a jogar bastante consistente e conseguiu assim levar de vencida ao jogo. Sim, sim. E a seguir o nosso pesadelo. Quase. Põe Podia ser pesadelo pior. nisso. Podia ser pior. Põe pesadelo nisso, porque quer dizer, isto foi um ataque de nervos. Porque enfim, vamos agora falar do nosso amigo e do nosso arqui-inimigo, não é? Porque estamos a falar então, do americano Francis Tiafoe, o Big Foe, contra então o tal japonês que deixaram aqui pelo Estoril como Yonex, o Yoshihito Nishioka. Ora bem, o Nishioka ganhou o primeiro set por 6-2. E aqui que nós ficámos a olhar um para o outro do estilo... Tu ficaste logo a suar. Eu fiquei, porque eu gosto imenso do Tiafoe, gosto muito do estilo de jogo dele, aquela força, aquele power que ele dá, aquela potência toda na pancada. Enfim, muitas bolas Sim. na rede. Não gostei da prestação. Não, lá está. Não foi um jogo convincente. Não foi o mesmo Tiafoe que esteve o ano passado. Não sei se ele achava que isto seria eventualmente favas contadas. Sim, o nível dele subiu, né? O ranking também subiu. Sim. Mas sim, ele surpreendente. tentou jogar com um jogo muito agressivo numa fase inicial e acabava por falhar muitas bolas. Ou seja, eu pensei que ele perdeu. Ele assumiu claramente o jogo, mas o jogo não estava a entrar. Por isso ele teve que estabilizar o jogo. Referi que ele acabou por ganhar em 3 sets, né? 2-6, 6-3, 6-3, e no próprio segundo set ele teve break de abaixo. Ou seja, ele teve que claramente aumentar o seu nível de jogo, teve que claramente concentrar e apostar no jogo mais consistente e conseguiu assim dar de vencida nesse 6-3, conseguiu virar o segundo set e acabou por ganhar no set que só nos dava suor, que é 7-6, era de noite, estava bastante frio, até vento, e a gente parece que estávamos no torneio com calor porque a gente estávamos bastante nervosos com o jogo e acabou por ganhar 7-5 no tie-break. Repare, ele teve a vantagem, deixou-se empatar, acho que até chegou a estar a perder. Enfim, quer dizer, aconteceu tudo e um par de botas neste jogo. Um jogo bastante um tempo com pontos muito bons, muito duradouro, sim, muito longo. Foi um jogo bastante equilibrado também e com um excelente espetáculo. O público todo claramente apoiar Francis Tiafoe e com essa ajuda ou não acabou por ganhar no jogo. Ele relembrar que ele não deu conferência de imprensa, ele não deu sequer. Sim, e que tinha que ir dormir. Passava das 10 da noite. E assim, ele nem mandou as habituais bolas ao público, nem deu a entrevista final do jogo, mesmo por causa destas razões. Um jogador neste nível já tem rotinas e horários bastante feitos, e a sua própria vida bastante delineada, e assim ter que ir rapidamente recuperar. Não esquecer que eles têm recuperação para fazer depois do jogo. Tinha que comer com certeza, porque o jogo começou à hora de jantar e acabou quase à hora de deitar, entre aspas, sim. E por isso lembrar isso, e com um ambiente bastante incrível, o estádio bastante cheio mesmo para aquelas horas. Sim. E isso é bastante bom. É que isso o Tiafoe não pode esquecer-se de uma coisa, que é o público nunca o deixou cair, não é? E tínhamos toda a razão para deixá-lo cair, porque, quer dizer, não estava a ser um jogo satisfatório da parte dele. Quase que valia a pena apoiar mais o Nishioka, porque justamente era o japonês que estava ali a dar tudo por tudo, ou seja, estava do estilo, não, eu quero jogar isto, eu tenho que merecer jogar isto. E o Big Foe, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, mas não deu o espetáculo que nós estamos habituados. Sim. Sem mais demoras, passámos para a sexta-feira e o início dos quartos de final, o início e o fim. Agora, os quartos de final a serem jogados todos no mesmo dia. Primeiro jogo, a maior tristeza do dia, não é? Para os adeptos portugueses, 7-6, 6-4. Sim, estava a ser uma boa campanha. Sim, o tenista grego, não é? O Tsitsipas claramente favorito. E assumir o favoritismo e ganhar com alguma facilidade o nosso tenista português. Já tinha feito, a sua carreira já estava feita neste torneio, não é? Eu acho que a sexta-feira é a sexta-feira negra, claramente, porque este quadro de resultados não é benéfico para nenhum de nós. Sim.
nem para os adeptos portugueses, nem claramente para os adeptos do ténis, porque alguns jogadores não favoritos do público normalmente acabaram por dar de vencida. Pronto, já referi que 7-6, 6-4, este torneio do grego foi o primeiro do Estádio Milénio, e passando logo para David Goffin e Malek Jaziri, o nosso amigo. O Yazir ainda ganhou o primeiro, pá. 6-4. Ainda ganhou o primeiro set, ainda deu-lhe uma alegria, mas depois 7-6 e 6-2, David Goffin a elevar o seu nível de jogo claramente e a chegar assim às meias finais. Pois. Jogo bastante equilibrado também. Referi que nestes quartos de final apenas o jogo entre o grego e o português a ser 2 sets, o resto excelentes jogos, bastante competitivos, tudo em 3 sets. Gael Monfils eliminado pelo Alejandro Davidovich. Sem dúvida a surpresa do torneio, claramente, este jogador espanhol, provavelmente pouco conhecido por muitos, mas um jogador bastante interessante, com um excelente jogo de terra batida. Aliás, isto se não fosse em terra batida, provavelmente ele não teria estes resultados. Ele é claramente um jogador da escola espanhola, claramente adaptado para jogar em terra batida, e assim eu consegui ganhar um Gael Monfils, que claramente se Gael Monfils não tivesse vindo a lesão e tivesse mais ritmo ao seu nível de jogo normal, isto não aconteceria. Gael Monfils conseguiu ganhar 7-6, mas depois 7-5, 6-4. O próprio jogador espanhol não tinha pressão, né? Um jogador que veio do qualifying, tem um ranking até bastante baixo, era dos piores jogadores, com o ranking mais baixo a chegar tanto ao qualifying como ao quadro principal, a jogar sem pressão, a descontrair, a soltar o braço, como se costuma dizer na gíria do ténis, e acabar por conseguir ganhar, sem dúvida, a melhor vitória da carreira. Muito cotado, jogador francês, Gael Monfils, showman. Sim. Ora bem, o Tiafoe levou uma tareia, mas tareia daquelas. Ora bem, perdeu então contra o grande e o Lucky Loser, aquele que supostamente já devia estar em casa a dormir, por assim dizer, há muito tempo. Ganha então por 6-0, perde depois o segundo set por 7-5. No tie-break. Exatamente. E depois o terceiro set, então, ganho por Pablo Cuevas 6-2. Claramente, Francis Tiafoe entrou muito mal no jogo. A querer assumir o jogo, mas não consegui dar um pouco como tem sido todos os seus jogos anteriormente no Millennium Steel Open. Ele não conseguia meter o seu ténis em prática. Entrar muito mal, como já era característico, depois a conseguir recuperar no segundo set, ganhar pelo tie-break, mas claramente fisicamente foi abaixo. Pablo Cuevas ganhou 6-2 no segundo set. Dois jogadores com muitos minutos já jogados, tanto neste torneio como nas semanas anteriores, mas Pablo Cuevas, jogador também mais experiente, também conta. Não foi certeza por falta de apoio do público, que estava claramente por Tiafoe, mas Pablo Cuevas, o tenista uruguaio, que havia de chegar também à final, a seguir em frente. Sim. E meias finais. Vamos então para as meias finais do sábado. Ora bem, então temos Stefano Tsitsipas contra o David Goffin. David Goffin ganha o primeiro set por 6-3, perde o segundo por 4-6, 4-6 o terceiro também. Isto quase que parecem dois torneios diferentes. A primeira meia-final comparada com a segunda meia-final, tivemos um jogo que é entre Stefano Tsitsipas, número 8 na altura, e David Goffin, um jogador também de top 10, agora está um pouco mais baixo, mas top 20, top 30 neste momento. Na altura em que o National Open se jogou. E depois vemos Alexander Davidovich Fokina, um jogador fora do top 100 e do top 150, e Pablo Cuevas, que é um jogador do top 80. Parecem dois torneios diferentes, e isso só mostra bastante competitividade e o excelente nível, mesmo dos jogadores com dados menos cotados, mas apresentaram-se a um nível muito elevado, e isto é que é bonito, tem a beleza do nosso desporto. Sim. Assim. Lá está, é a sorte e os azares dos quadros que vão trazendo, não é? Isto fazendo o paralelismo com o Wimbledon, quer dizer, nunca se esperaria que Batista Agut chegasse onde chegou às meias finais, por exemplo. Ou o Guido Peia, por exemplo. Ou o Guido Peia, por exemplo. Miquel Kukushkin chegou aos quartos de final. Uma vez a gente pensava isso. É verdade. E referi também que foram, depois deste já quase uma semana passada de jogos, foram 3 jogos bastante competitivos também, e tudo em 3 sets. Isto só demonstra o excelente espetáculo que o torneio conseguiu apresentar, e isso mesmo, pronto. O grego conseguiu ganhar, perdeu 3-6 do primeiro set, depois 6-4, 6-4, o David Goffin também acabou por ir em baixo. No segundo jogo também, não é? David Fokina acaba por também ganhar o 6-3 no primeiro set, e depois por perder 6-2, 6-2, Pablo Cuevas, da sua experiência, acabou por falar mais alto. Ambos os jogos podemos dizer que acabaram, quem perdeu o próprio jogo, o encontro total, acabou por ganhar o primeiro set, mas depois
a dar E de sempre os números vencida. parciais, já reparaste? 6-3, 6-3 e depois 6-2, 6-2 e 6-4, 6-4. Exatamente. É engraçado, é uma curiosidade. Olha, por falar em curiosidade, não tens nada para dizer hoje? Não, daqui não há muito para dizer. Aliás, já as curiosidades acabei por já dar no primeiro. Lá está, ainda não é um torneio que tenha alguma coisa característica, ok? Portanto, não tens nenhuma tradição, como é o caso dos morangos, ou como é o caso do torneio de. A taça do torneio ser, por exemplo, cuidado de os quatro mosqueteiros, como é o caso do Roland Garros, por exemplo. Enfim, o que eu te posso dizer é que quem faz a taça é a Vista Alegre, portanto, a nossa melhor porcelana voltou a ser. Durante algum tempo foi a taça de vidro, também na mesma, feita pela Vista Alegre, portanto, ali da nossa fábrica da Marinha Grande. Mas voltamos então à porcelana que tínhamos herdado então do Portugal Open, ainda jogado no Jamor. Portanto, voltámos a ter então a porcelana com um design bonito. Se queres que eu diga, já há muito tempo que eu não via um design de taça em Portugal tão bonito como tinha sido este ano. E essa taça foi parar justamente às mãos gregas. É verdade. Não sei se te lembras, estávamos em torneio aqui na nossa escola. Acabámos por ver este jogo aqui juntos, na nossa escola, aqui no computador, quase a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tu Sim. tinhas acabado de jogar, penso eu, ou foi no sábado? Foi no sábado, tinhas Joguei no jogado no sábado, joguei no sábado. sábado. Acabámos por ver no domingo aqui o jogo juntos, com vários pessoal aqui da nossa escola também. Um jogo bastante equilibrado, não é? Isso acabou por 6-3 e 7-6. O resultado não demonstra tanto o equilíbrio que houve no jogo. O segundo set, claramente, né, 7-6. Pablo Cuevas deu tudo o que tinha, mas estava bastante mais fatigado. A nível físico estava muito mais abaixo. O próprio Stefano Tsitsipas, que acabou por assumir o seu favoritismo, cabeça de série número 1 também, jogador mais cotado claramente, acabou por conseguir ganhar. Mas a melhor pancada, não sei se do melhor do ano ainda estamos para ver, mas a melhor sem dúvida desta semana e deste torneio, Foi do Pablo aquela Cuevas. bola por baixo das pernas quase a desprezar a bola, ninguém estava à espera que ele fosse fazer aquele espetáculo. Vão ver, esse é um dos momentos do ano, sem dúvida, do circuito, e uma grande bola, mas Pablo Cuevas deu espetáculo, sem dúvida, não podemos criticar nada da atitude que o jogador uruguai teve, mas acabou por perder o jogo e a final, mas ficou contente também, finalista vencido, e fez um excelente torneio. Sim. E pronto, assim chegamos ao final deste nosso torneio. Também chegamos aqui ao final do nosso episódio, quer dizer, é repetir um pouco o que foi dito no início, que é claramente é um torneio que se tem vindo a afirmar. Pela ordem de jogos que vimos, pelo quadro, pelos resultados que foram, claramente percebemos que não é um torneio que sejam favas contadas. Quem menospreza e quem não quer ver o Millennium Steel Open, enfim, é mesmo pena, porque vale mesmo muito a pena. E aliás, já é a segunda edição consecutiva que as finais ficam esgotadas com muitos meses de antecedência. Portanto, finais esgotadas é sempre muito bom. Os lugares que ficam, a regra geral, são para os patrocinadores, porque lá está, podem dizer, ok, final esgotado, mas pode haver clareiras ou pode haver sítios onde não estejam preenchidos. Enfim, são bilhetes que são dados para os patrocinadores e às vezes os patrocinadores não distribuem todos. O podcast Conversa distribui sempre, portanto, a minha parte eu compro. Vamos ver se o Troca de Bolas consegue chegar a esse patamar também. Tu consegui sortear bilhetes, não é, Guilherme? Vamos ver. Se chegarmos é bom sinal, claramente. Sim, lá está, é vermos e pronto. Assim, quem seja ouvinte, quer do Troca de Bolas, quer seja do podcast Conversa, acaba por ter dupla chance de conseguir marcar presença gratuita à conta dos podcasts. A seu tempo haveremos de. Vamos lá chegar, não é? É isso mesmo. E portanto, muito bem. Tens mais alguma coisa para dizer, Guilherme? Pronto, dizer que no último episódio claramente dissemos que haveria o próximo episódio seria sobre o Roland Garros, mas achámos por bem fazer este especial Millennium Steel Open até um Até episódio por calendário. por calendário e claramente ser o nosso torneio cá no nosso país. Acabamos por fazer também um episódio 2 um bocadinho mais Patriótico. e foi também com maior duração, ou seja, um pouco mais demorado do que é costume, mas o nosso torneio merece. O torneio em Portugal também tem evoluído e também mostra a evolução, também com o apoio da evolução do maior torneio cá em Portugal, e por isso de dizer que este foi é certeza um dos episódios, sem dúvida, o principal que nos deu mais prazer a fazer. Sim. E o próximo episódio será. Até porque estivemos lá. Estivemos lá no Millennium Steel Open. Sim. E pronto, podemos dizer que foi muito bom, uma experiência bastante. Eu podia ter mais dias até que tu, pronto, mas
A minha profissão também é mais dada Sim, com eu isto. tive lá 2 Com a nossa dias. modalidade, pois eu tive 4. A minha profissão é esta, é o mesmo que eu gosto de fazer, por isso não dizer mais nada. E o próximo episódio prometemos que será sobre o grande torneio em França. O Cláudio vai ficar todo contente sobre o Roland Garros. Oui, bien sûr. Já Prochain está destin, preparado. Já está Paris, preparado. Roland Garros. Mesdames et messieurs, soyez bienvenus au corps central de Roland Garros. Não queres comentar, não? Não Falar em vou comentar, francês? não. Não. Mas olha que este episódio até me portei bem. Não, então falei em português. Toda a gente percebeu, não é? Não vou fazer comentários em francês porque já te disse várias vezes, não percebo nada. Ok, então vou aproveitar o próximo episódio para te insultar em francês. Muito bem, caros tenistas, muito obrigado por terem estado aqui no vosso podcast Troca de Bola. Sabem, sigam-nos no Instagram, no Facebook. Atenção ao Instagram, porque hoje vão ter conteúdos exclusivos. Continuem a seguir-nos no Spotify, no YouTube. O iTunes estará prestes a chegar, no Overcast, no Castbox. Enfim, é explorarem. Nós estamos por aí. Sigam-nos e continuem a dar o vosso apoio. E, obviamente, estamos abertos a vossas mensagens. Portanto, sugestões que vocês tenham, dúvidas, iremos responder aqui também no vosso podcast. Comentários. Sim, comentem. É isso mesmo. Gui, vamos então fechar aqui as portas? Vamos sim, senhor. Muito bem. Trancar então aqui as portas do Millennium Steel Open. João Zilhão, obrigado pelas chaves.